Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e das ações da MAHLE Metal Leve, pessoal. Eu acho que são duas ações que estão extremamente baratas na Bolsa de Valores, tanto para quem visa potencial de valorização e de bons dividendos. E o destaque especial vai para a MAHLE Metal Leve, pessoal, que eu acho que é uma small cap aí que tem um belo potencial de crescimento. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque eu vou revelar um fator que pode fazer com que essas ações tragam um retorno extremamente expressivo na carteira de vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Eu não possuo as ações da MAHLE Metal Leve na carteira, portanto, eu possuo Petrobras e ela representa 8,8% da carteira total, tá? Falando diretamente aqui da Petrobras, todo mundo já sabe, né? É uma empresa do governo, depende ali do preço da commodity para poder operar. E aqui o ponto principal na Petrobras, que eu acho que todo mundo deveria ficar vidrado, pessoal, é o petróleo, já que ele é ali, tecnicamente, o carro-chefe de receita aqui na empresa. Tanto o petróleo e os seus derivados. E quando a gente fala de petróleo e derivados, temos que ficar vidrado no preço da commodity, tá? Ou seja, você vai diretamente aqui nesse site Trading Economics e você pesquisa o Brent, né? Brent Crude Oil, que é aí, né, trazendo para o português, o barril do petróleo cru. E quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, percebemos de que o preço oscilou significativamente. Desde ali, né, aquele último topo que a gente teve no ano de 2022, que 2022 foi o paraíso das commodities, né? Uma alta expressiva em várias commodities na Bolsa Brasileira, desde minério de ferro, petróleo, né, commodities agrícolas, vários tipos ali de commodities acabaram disparando nessa época, principalmente por conta da guerra, né, que teve ali da Rússia e da Ucrânia, que encareceu os insumos no geral, né, até mesmo o petróleo, que serve como um benchmark para outros tipos de commodities, como por exemplo soja e milho. E agora tivemos um enfraquecimento no preço do aqui, né, barril do petróleo. O que isso ocasionou? Queda nas ações da Petrobras e o mercado pode interpretar de que virá um resultado mais fraco para a empresa. Porém, existe um ponto positivo que é, de fato, né, o custo médio por extração. Hoje, o custo médio por extração de barril na Petrobras fica na faixa de 28 dólares, denotando de que é muito difícil, né, a empresa ter ali prejuízo na sua operação, porque para o preço do barril cair abaixo de 28 dólares, isso inviabilizaria a produção de várias outras petrolíferas, sendo quase que impossível, né, disso se estender no longo prazo. Outro fator interessante, pessoal, é que, de fato, a empresa tem uma dívida líquida baixa, então isso aqui é um ponto muito positivo para a Petrobras, né? Uma dívida líquida mais reduzida faz com que ela tenha uma geração de caixa melhor no longo prazo. Então, dívida líquida reduzida, nível de rentabilidade bom, né? Por mais que ela seja uma empresa estatal, hoje a lei das estatais protege muito mais de interferência política. Fora também a margem líquida que segue em linha aí, então o Petrobras tem feito o seu dever de casa. E quando a gente pega aqui o resultado, né, de maneira trimestral, a gente percebe que a empresa tem lucrado ali 50 bilhões, né, de EBITDA por trimestre, o que se eu multiplicar por 4, nos dá 200 bi de EBITDA, quando a gente considera em forma anual. E isso nos dá um potencial de alta gigantesco, pessoal, porque hoje a Petrobras está sendo cotada por 4 vezes EBITDA. Se ela for cotada pela média dela, de aproximadamente aqui 7 vezes, já descontando, né, o valor de firma, temos aqui 1 trilhão
de valor de mercado, que dividido pelo valor de mercado atual da Petrobras, temos um potencial de alta de 176% na cotação. Fora esses bons dividendos que podem continuar, né, sendo pagos para vocês no longo prazo, tanto dividendo na ordem de 10 a 12% ao ano, e a empresa pode continuar crescendo se é uma taxa acima da inflação, que pode te propiciar um retorno muito acima do esperado. Por isso que eu acho que sim, para quem está olhando para longo prazo, hoje a Petrobras pode ser uma boa oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E agora nós temos aqui a MAHLE Metal Leve, pessoal, uma empresa que eu pouco cito aqui no canal, Leve 3, né? Primeiro precisamos entender o que é a MAHLE Metal Leve, antes da gente entender múltiplos, perspectivas, potencial. Você pode consultar aqui, ó, ela pertence ali também ao setor cíclico, tá? Então lembre-se, a MAHLE Metal Leve, ela é uma ação de commodity, como Petrobras. Por quê? Porque ela atua no mercado, tá? Principalmente ali de peças, ou seja, perceba aqui, ó, componente para motores, e aí, né, subsetor de automóveis e motocicletas. Então ela faz ali essa questão do setor automotivo aqui no Brasil, tá? E quando a gente pega um pouco da composição da receita da MAHLE Metal Leve, a gente percebe que grande parte dessa receita está para componente de motores, ou seja, autopeças em geral para veículos automotivos. Então ela tem uma ciclicidade, né, tecnicamente grande aqui no mercado doméstico, porque uma alta no juro brasileiro pode impactar. Porém, o que mais me intriga aqui na MAHLE Metal Leve é que, por ela já existir há muito tempo, ela tem vantagem de preço. Então, mesmo com uma Selic em alta, ela tem conseguido, tá, ter um custo ali de produção baixo também e um crescimento bem expressivo na sua base de resultados. E quando a gente pega aqui, ó, perceba que ela tem uma receita, né, diversificada, porque de fato 55% está exposto no Brasil, mas ela tem, tá, receita também na América do Norte, na Argentina, na Alemanha e também aqui no México, tá? Quando a gente pega um pouco o histórico de lucro líquido da MAHLE Metal Leve, a gente percebe a perenidade desse negócio, porque ela sempre foi lucrativa e nunca reportou um sequer prejuízo. Então olha só que desde lá do ano de 2009 para cá, o lucro líquido cresceu de 85 milhões para esta faixa de 537 milhões. Quanto que isso aqui dá em crescimento total? Se eu pegar 537, né, e dividir por 88, a empresa cresceu o seu lucro em tecnicamente 510%, que supera, obviamente, ali nesses últimos anos, tá? Mais de 10% ao ano no seu crescimento de lucro líquido. Então, olha que foi uma empresa vencedora no longo prazo, né? Mesmo com todas as adversidades que temos aqui no Brasil, a gente vê que a MAHLE Metal Leve performou muito bem. E detalhe que hoje as ações estão baratas, porque quando a gente pega aqui, ó, o lucro versus cotação, percebemos de que para a linha da cotação poder encontrar este lucro, a ação precisaria valer pelo menos ali R$40, o que implicaria, né, um potencial de alta, isso aqui no mínimo, tá? Só para a empresa encontrar um pouco do seu preço, ela precisaria subir 48,14% na cotação. Quando a gente pega aqui um pouco, né, nos resultados aqui do segundo trimestre de 2025, a gente percebe que a MAHLE Metal Leve tem tido um faturamento muito bom, né? Um faturamento muito legal, tem tido uma margem bruta bem acima do esperado, margem EBITDA muito acima do esperado, e a empresa, né, quando a gente pega aqui um pouco da composição de resultados, ela só está tendo crescimento, o fluxo de caixa segue positivo, então perceba que a empresa tem feito um excelente trabalho. E olhando aqui, ó, para um pouco de múltiplos, a gente percebe, você pode se enganar, não olhem para valor patrimonial nesse tipo de empresa. A análise precisa ser outra, pessoal, porque como é uma empresa ali, né, consequentemente com ROI extremamente alto, então isso traz uma distorção no preço sobre valor patrimonial. É muito melhor que você olhe conjunturalmente para o PL, tá? O PL da empresa e mais um pouco ali do preço justo. Então, quando a gente olha aqui em termos de PL, a gente vê que a MAHLE Metal Leve está muito abaixo do seu topo. Ela costuma negociar em uma média de 10 a 11 vezes, a média da empresa. Então, somente para a MAHLE Metal Leve negociar na média dela, considerando o PL atual, isso daria um potencial de alta de 83% na cotação, tá? Fora que se eu colocar aqui, ó, projetando, né, um lucro líquido justamente nesta faixa aqui, ó, se a gente pegar o lucro líquido anual,
tem ficado em 537 milhões, né? Então, para a gente calcular o preço justo, vamos pegar esses 537 milhões e subtrair pela base acionária da empresa, que é de 135 milhões de ações. Nós temos aqui 3,97. Então, 22,5 vezes 3,97 e vezes valor patrimonial, que está nessa faixa, quando a gente pega aqui, né? O VPA da empresa é de 5,45. Então, o preço justo das ações é de R$22. Perceba que a fórmula de preço justo não vai funcionar. E eu já fiz justamente de propósito isso aqui para vocês verem que a fórmula do Graham não funciona para todas as ações, principalmente as small caps, porque hoje a MAHLE Metal Leve, ela é uma small cap. E por isso que eu estou, para você que engateou comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma fórmula infalível aqui para vocês, o PEG Ratio do Peter Lynch, pessoal. Pessoal, de verdade, tá? Essa estratégia é muito poderosa. Por quê? Porque ela mede a taxa de crescimento da empresa juntamente, tá, com quanto ela vale. Então você pega ali o PL e faz uma subtração do crescimento provável que a MAHLE Metal Leve pode entregar para os próximos anos. Primeiro precisamos verificar qual que é o payout da empresa. Geralmente, tá, o payout médio fica nesta faixa de 60% a 50%. Então, menos payout de 60% vezes ROI, que consegue reportar 72% ao ano de rentabilidade. Então, a MAHLE Metal Leve, tá? Claro, tô sendo bem conservador aqui no payout, vamos ser um pouco menos conservador. A média da empresa fica ali em 80%, tá? Então, menos aqui o payout de 80% vezes ROI, né? De 72%, temos um crescimento provável para a MAHLE Metal Leve de 14,4% ao ano, tá? Esse é o crescimento embutido no lucro, que se eu somar com um dividendo médio na faixa de 9,65 que ela pode pagar em linha com isto, ela teria um retorno embutido no preço da ação de 23,9% ao ano. Então perceba que as small caps têm um potencial de rentabilidade mais elevado, né? E ainda com reinvestimento de provento, isso aqui poderia ser acelerado em muitas vezes. Agora, vamos utilizar o PEG Ratio do Peter Lynch. Você vai pegar este PL de 6,89, ele vislumbrava que se tivesse abaixo de 1, era uma clara oportunidade. E você vai dividir pela taxa de crescimento média, que fica na faixa de 14,3% ao ano. Então nós temos aqui 0,48 de PEG Ratio, denotando de que a ação está com extremo desconto. E se ela fosse negociada pela média histórica, isso implicaria uma alta superior a 100%. Agora imagina perpetuar no longo prazo um crescimento de 14% ao ano na sua base de lucros e ainda por cima um excelente pagamento de dividendos. Perceba que é uma empresa que tem um altíssimo potencial de geração de valor, tanto de dividendos e para você que olha para uma reprecificação dos múltiplos da empresa. Então é uma ação fora do radar, é uma small cap, vai precisar um pouco de mais paciência e lembre-se, tá? Tem uma volatilidade mais elevada do que empresas maiores. Você vai ter uma volatilidade menor na Petrobras, porém um potencial de retorno mais elevado nas ações da MAHLE Metal Leve. Por isso que na carteira precisamos ter bom senso. Você não vai colocar 100% da sua carteira em MAHLE Metal Leve, você vai fazer uma leve diversificação, colocar uma porcentagem um pouco mais reduzida. Mas por ser uma boa empresa e já existir há muitos anos, eu acho que dá para arriscar sim ter uma posição um pouco mais elevada. Lembrando, obviamente, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, pessoal, eu tenho uma outra surpresa aqui para vocês, tá? Para facilitar o dia a dia de você, investidor. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E ela ainda contém mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, falando em tempo real, né? Ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções desta planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos prontos aqui de negociação que fazem isso para você, sem você ter trabalho nenhum. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Greenblatt, que conseguiu uma rentabilidade superior a mais de 40% ao ano no longo prazo.
e você ainda tem preço teto projetivo. Então olha só a oportunidade. Não ligue para isso aqui, tá? Não é possível criar e editar, isso aqui é um erro que está aparecendo mesmo no computador. Claro que na planilha não vai ali aparecer isso para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e MAHLE Metal Leve, em particular, na carteira do canal. Eu possuo apenas as ações da Petrobras, mas também fico de olho na MAHLE Metal Leve e acho que neste patamar de preço poderia se integrar uma boa oportunidade para quem está vislumbrando o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!